Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. Estamos no artigo 87 e vamos falar também do artigo 88. Nós vamos falar sobre os ministros de Estado. E, de antemão, um breve conceito. No Brasil, é o título dado a um cargo político do Poder Executivo que responde diretamente ao presidente da República, isto no Brasil, tá? A este compete um rumo estratégico em áreas como educação, saúde, cultura, trabalho e outras, é claro. Os ministros são escolhidos pelo presidente da República e fazem parte da administração pública direta no âmbito da União. Eu sei que você acompanha diversas notícias, principalmente em relação a ministros de Estado, mas vamos nos ater à Constituição. O artigo 87 diz o seguinte: os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Veja os requisitos que a Constituição vai trazer. Devem ser os ministros de Estado brasileiros, professor, brasileiros natos ou naturalizados. Ora, quando a Constituição fala brasileiros, não está trazendo distinção, tá? É lógico que brasileiros natos e naturalizados, maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Grifa aí na sua Constituição os requisitos para ser ministro de Estado, tá? Essa maioridade de 21 anos é muito cobrada em provas. O parágrafo único vai dizer: compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei. Nós vamos lembrar que os ministros de Estado, que eles auxiliam o chefe do Poder Executivo. Os ministros de Estado e o vice-presidente auxiliam o presidente da República. O Poder Executivo é exercido pelo presidente da República, diz o artigo 76 da Constituição. Muito bem. O inciso 1º vai dizer assim, olha: exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Os ministros de Estado devem exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal. É lógico, é claro, na área de sua competência, o ministro dos Transportes, o ministro da Justiça, o ministro da Educação, ele vai supervisionar, coordenar, orientar os órgãos e as entidades da administração federal, cada um em sua área de competência. Mas também vai referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Isso é cobrado em prova, tá? Principalmente essa parte de referendar os atos e decretos assinados pelo presidente. Mas, no geral, sempre o texto da Constituição. Bom, no inciso 2º, expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. O ministro de Estado pode expedir instruções para execução das leis, para execução de decretos, para execução de regulamentos. Quais são as outras competências do ministro de Estado? Inciso 3º, apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Veja que a Constituição traz uma atribuição, uma competência de um ministro de Estado a apresentar relatório anual de sua gestão, uma prestação de contas ao presidente da República. Nada mais justo, sendo este o chefe do Poder Executivo, não é verdade? Inciso 4º, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Muito importante o inciso 4º do parágrafo único, muito cobrado em prova, justamente porque ele faz o link com o artigo 84. E no artigo 84, o parágrafo único, nós vimos que o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado. Você já acompanhou aqui no canal a aula do artigo 84, parágrafo único, e inclusive passamos um mnemônico para lembrar, não é verdade? PR pode delegar DIP para PAN.
Ah, professor, o ministro de Estado pode fazer um decreto autônomo? Pode. Para quê? Para organizar a administração e extinção de cargos vagos. Também pode receber a delegação para indulto e comutar penas e também pode receber a delegação para desprover cargos públicos federais. Lembre-se que a extinção de cargos públicos ocupados não é atribuição delegável. Nós destacamos na aula do artigo 84, parágrafo único. E veja que quem pode receber a delegação é o PGR, o AGU e os ministros de Estado. Ok? Muito importante destacar isso no seu material. É uma revisão do artigo 84, verdadeiramente importante para a sua prova. Lembrar também do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, 6º, é uma competência de iniciativa privativa do presidente. As leis de criação e extinção de ministério, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública são feitos necessariamente por lei. Nós vimos aqui no mnemônico que o decreto autônomo pode versar sobre a organização, a administração e extinção de cargos vagos, tá? Mas a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração é feito por lei de iniciativa do presidente da República, que até pode, por decreto, dispor, veja no inciso 6º, sobre a organização e funcionamento, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Nós já mencionamos na aula do artigo 84, inciso 6º, é mais uma revisão, tá? Mas é para que você não se perca nas pegadinhas de prova. Em resumo, criação e extinção de órgãos públicos é feita por lei. Lei de iniciativa do presidente. Extinção de cargos vagos, bem como a organização da administração, pode ser delegada para o ministro de Estado e esse ministro de Estado pode fazer através de um decreto autônomo. Ok? Muito bem. Importante também, quando se fala de ministro de Estado, é voltar ao nosso quadro. Ah, professor, está sempre repetindo esse quadro. Sim, é muito importante e vai resolver muitas questões de prova. Veja que o ministro de Estado, ele quando comete crime comum, ele é julgado pelo STF, tá? Mas também é julgado pelo STF quando comete crime de responsabilidade. Nós vamos ver na aula do artigo 102, inciso 1º, a linha C. Muito bem. Quando, então, que um ministro de Estado vai ser julgado pelo Senado Federal quando cometer crime de responsabilidade conexo com o presidente e com o vice. Artigo 52, inciso 1º da Constituição. Nós temos essa aula disponível no canal. Artigo 52, inciso 1º. Um ministro de Estado vai ser julgado pelo Senado quando cometer crime conexo com o presidente e vice. Quando cometer um crime de responsabilidade que não seja conexo com o presidente e vice, vai ser julgado também pelo STF. Informação importantíssima, nós vamos rever, é claro, mais à frente, mas já fica a dica para você em relação aos ministros de Estado. Na próxima aula, artigo 89, 90, vamos falar sobre o Conselho da República. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.